Olá pessoal, sou o Professor Nege, sejam bem-vindos ao canal Professor NG. Inscrevam-se, curtam e compartilhem. O assunto de hoje é Revolução de Fevereiro à Primavera dos Povos. Vamos à aula. Século XIX. Tempos de mudanças, de adaptações e consequência. O tema Revoluções Liberais neste século XIX é complexo e extenso e resumi-lo sem deixar fatos importantes escapar é tanto quanto. Uma questão relevante que podem estar indagando é pelo fato de apresentarmos o vídeo a expressão Primavera dos Povos e falarmos da França. A Revolução Francesa produziu fenômenos que até o momento são objetos de estudos por conta das repercussões. Escolhemos justamente por ser o epicentro de todas as outras rupturas na Europa e outros continentes. E nesse contexto estaremos continuando com o reinado de Luís Filipe I, rei burguês apoiado pelo setor financeiro, marcado como um governo de uma só classe, que somadas às crises sociais e políticas, fez eclodir uma nova revolução, derrubando a monarquia e instaurando uma nova república que teve suas repercussões em todo o continente. Neste cenário surge o vigor da classe operária, pouco mais organizada, ganhando corpo com a adesão de trabalhadores, aliada ao socialismo, ganhando assim representatividade na política, se tornando aos olhares burgueses uma nova ameaça rondando a Europa. A Europa entra em ebulição com o novo vento da revolução. Forças liberais, nacionalistas e socialistas lutavam por um ideal comum, a queda do antigo regime, por independência e o fim da opressão. Para uns a vitória chegou, para outros seguem a luta, inspirada por esses ideais espalhados pela França. Bom, meus caros, minhas caras, espero que aproveitem. É apenas um pequeno resumo, mas realizado com dedicação e responsabilidade. Outra coisa, na descrição deixaremos expostos o roteiro do vídeo com seus respectivos tempos para acessar em partes. Saudações e bom estudo. Cenário europeu pré-revolução dos povos. Na conjuntura econômica, a depressão afetava todas as estruturas existentes, sejam elas arcaicas ou desenvolvidas. Na crise agrícola, houve em 1845 safras ruins por toda a Europa devido a fenômenos climáticos que elevaram os preços de produtos de primeira necessidade. Grãos e batatas sofreram as maiores altas na França, Alemanha, Flandres e Irlanda. O modelo político de subsistência do antigo regime atestava a falência de seu modelo que ainda dominava a Europa, menos a Grã-Bretanha. Ondas de saques a comboios de cereais cresceram, a fome e os oportunistas desafiavam o Estado. Crise comercial e industrial. A crise agrícola afetou várias nações que se viram obrigadas a gastarem suas reservas para a aquisição de cereais. O desemprego gerou pouca demanda, pouco dinheiro circulando e sem crédito surgia a escalada de falências. Conjunturas políticas e sociais. Demandas liberais e nacionalistas. Anteriormente, as demandas liberais se contentavam com o reconhecimento das liberdades fundamentais para exercerem sua cidadania e livre iniciativa. Neste momento de alianças, as demandas liberais são acopladas aos princípios nacionalistas em garantir o respeito à personalidade histórica, étnica e linguística. Associação dos trabalhadores. A fome e a miséria dos trabalhadores ocasionaram uma série de manifestações em nações com industrialismo avançado ou não. Neste período, as associações ganham forças com o crescimento de trabalhadores em suas fileiras. Era o descontentamento com o descaso para com as causas operárias em seus diversos aspectos. Suas demandas eram reformistas, como a proteção social, garantia de salários, abertura de oficinas e canteiros de obras pelo Estado. Tensão. Reação versus liberais. Diversas regiões tiveram seus intentos de insurreições abafadas pelos reacionários que estavam em vigia permanente para conterem as ondas liberais.
Houveram várias ações que geravam tensões, como no caso da Áustria, ter invadido as regiões do Estado Papal sob a alegação de conter revoltas. As cartas estavam na mesa, não bastava conter as revoluções. O imponderável surge no horizonte quando as demandas se unem por diferentes intenções, mas com o único objetivo de modificar as estruturas conservadoras pelas liberais. E nada existe de pior quando as crises sociais e econômicas se combinam. Basta um fogo para o incêndio se alastrar, e a França novamente se tornaria protagonista e desencadearia a nova onda revolucionária. Eis era o contexto do cenário europeu, pré-revolução dos povos. Vamos ao reinado de Luís Felipe I. Após a revisão da Constituição pelos parlamentares no dia 9 de agosto de 1830, e sob um juramento, foi proclamado rei Luís Felipe I. Sua proclamação foi um movimento das elites financeiras que o considerava como um liberal. A sua coroação foi um meio de impedir a subida ao poder dos republicanos, cuja ala radical iria opor a um ambiente salutar para as reformas e modernizações na economia. Luís Felipe I era apoiado pela burguesia financeira e, portanto, apelidado como Rei Burguês. As reformas. Citaremos algumas emblemáticas que mais tarde seriam motivos de descontentamento. Vamos a ela. O catolicismo deixaria de ser a religião do Estado, um ato liberal, mas de descontentamento conservador. O censo eleitoral foi modificado para mais de 200 mil eleitores, porém foi motivo de demanda da oposição. Trabalhou para a melhoria das infraestruturas como o transporte, que alavancou o desenvolvimento da metalurgia, por exemplo. Foi criada a Guarda Nacional e a Câmara dos Representantes foram estruturadas. Na política, foi um governo cujo sistema era de monarquia constitucional, que enxergava a necessidade de modernização. O privilégio era das reformas e não a de revolução. Entendia que a paz era boa para a economia, restringindo assim as ações de alas radicais e reacionárias. As reformas privilegiaram a burguesia, sobretudo a financeira que o guiava, onde banqueiros como Rothschild e Rothschild praticamente controlavam todo o sistema bancário através do Banco da França. Os proletariados eram ignorados, assim como a pequena e média burguesia, que se endividava com os empréstimos de altos juros bancários, e o governo, em conluio, em nada intervia. A insatisfação ganhava corpo aos poucos. O governo se via refém dos banqueiros, na qual devia o seu reinado. Crises e tentativa de insurreições nos anos 30. Com a ocorrência da onda de falências e desemprego que rondava a economia desde 1827, com a fome e epidemias, o cenário era favorável para rebeliões que ocorreram sob influência de opositores. Em 1831, os trabalhadores da seda em Lyon, sob ideologias sociais, se revoltam em busca de suas demandas e foram reprimidos com força de armas. Em 1832, os republicanos, aproveitando o funeral do general Lamarck, que viera a falecer do cólera, tentaram uma insurreição. No mesmo ano, as forças monarquistas legitimistas tentam derrubar o atual governo, também foram derrotados. Em 1835, houve uma tentativa de assassinato do rei, que foi frustrada, a mando dos republicanos. Na atual conjuntura política, o governo tinha apoio da alta burguesia e parlamento que o sustentava. O poder o garantia, mas crescia o descontentamento pela falta de oportunidades dos partidos chegados ao poder e pelo também privilégio de certas classes dentro da burguesia. O socialismo. Com as profundas desigualdades ocasionadas com o avanço à sociedade industrial, crescem as insatisfações de artesãos do operariado que se alinhavam às ideologias socialistas. Podemos citar algumas, por exemplo, com a chegada de uma sociedade secreta no ano de 1836, oriundas de alemães fugitivos. Em 1839, Auguste Blanc, um ideólogo socialista,
tentou uma insurreição em Paris através de uma sociedade nomeada Estações. O intento fracassara. Em 1847, foi fundada a Liga Comunista. A crise chega. Os problemas se avolumam e chegam. As comportas estão prestes a romperem. O empobrecimento de trabalhadores e da sociedade como um todo foi a consequência e a causa das falências que levaram ao desemprego. Não bastasse as más colheitas, o desemprego aumentou e a miséria como consequência. A queda da produção industrial, as greves e o privilégio de setores burgueses, como os banqueiros, revoltaram todas as camadas sociais. A lista é grande. Podemos citar as reivindicações pela reformulação do sistema eleitoral. Havia a exigência de um governo democrático, descontentamento católico com a nomeação de um primeiro-ministro protestante e de atitudes anticlericais. Havia a conversão dos trabalhadores ao socialismo de Louis Blanc, com o projeto de instalação de oficinas nacionais para dar emprego. E tinha a questão nacionalista, onde o governo não se envolvia em apoiar nacionalidades polonesas e italianas contra a Rússia e a Áustria, enfurecendo os bonapartistas, os patriotas. Havia também um sentimento de revolta causada pela corrupção de Luís Filipe e seus íntimos. A exigência de um governo mais democrático também era uma pauta muito importante. As causas estavam postas à mesa. Faltava o estupim. Noite dos banquetes. A oposição organizava grandes banquetes discutindo as conjunturas e reivindicações para realizarem reformas e entre elas a eleitoral, permitindo um parlamento democrático. A oposição mais decidida vinha dos socialistas e dos patriotas, tanto monarquistas como os republicanos. A reação do governo não tardou. Entendendo ser uma reunião com intenções outras de derrubada de poder, Guizot proíbe a reunião final, que ocorreria em fevereiro de 1848. O estopim. O improvável aconteceu. Liberais, burgueses, republicanos e socialistas se uniram. Houve um grande levante de trabalhadores, estudantes, também setores da Guarda Nacional aderiram. Um dos líderes da revolução foi Louis Blanc, o socialista. Barricadas se levantam. O rei tenta montar um novo governo dispensando Guizot. Agora já era tarde. Tropas atiram e matam 50 manifestantes. De motim à revolução. O rei renuncia ao trono em favor do neto. O povo não queria. Um governo provisório se instaura, com a liderança do escritor Lamartine e do socialista Louis Blanc. Governo provisório. Alianças republicanos e socialistas. A Revolução de Fevereiro de 1848 foi forjada em alianças improváveis, com o intuito de derrubar a monarquia apesar de seus projetos diferentes. Tínhamos a burguesia, que visava uma reforma eleitoral com um sistema de república democrática. Os socialistas, liderados por Louis Blanc, reivindicavam direito ao trabalho, propunham a criação de oficinas nacionais, uma república de bem-estar social. Os moderados, representados pelo autocrata Alphonse de Lamartine, buscavam o equilíbrio. O governo provisório, em primeiro lugar, foi formado por uma maioria de republicanos moderados, depois levados a compartilhar o poder com os representantes democráticos e, por fim, impostos pelos insurgentes, os socialistas, como Louis Blanc e trabalhador Albert, se juntam ao governo. A República foi proclamada em 24 de fevereiro de 1848 na Câmara Municipal, adotando algumas medidas. São elas: o restabelecimento da liberdade de reunião e de imprensa, da abolição da escravatura, a introdução do sufrágio universal para homens maiores de 21 anos de idade, escolaridade obrigatória até os 14 anos, princípio do direito do trabalho, ou seja, a criação de oficinas nacionais para desempregados, estabelecimento do Comitê Governamental para Trabalhadores, a abolição da pena de morte em questões políticas. Dentro dessas novas medidas, o eleitorado passou de 250 mil para 9 milhões de eleitores.
As eleições foram marcadas para 9 de abril. Ocorre uma tensão. Temendo a derrota pelo modelo das eleições, que no caso seria o voto distrital, que favoreceria muito os grandes proprietários no interior, portanto a burguesia e os nobres, os operários convocados por Louis Blanc vão às ruas exigindo o adiamento das eleições que ocorrerão no dia 23 de abril. Conquistado o adiamento e não satisfeitos, novas manifestações ocorreram para uma tentativa de um novo adiamento, porém foi debelada e as eleições ocorreram no dia 23 de 4 de 1848. As eleições ocorreram. Os vencedores foram os moderados, que tinham em suas fileiras monarquistas camuflados e republicanos moderados. A classe trabalhadora temia o pior. Com a nova Assembleia constituída por opositores, agora queria se livrar dos socialistas Louis Blanc e Albert e finaliza o governo provisório, criando um novo governo chamado de Comissão Executiva. A Assembleia aboliu as oficinas nacionais, que foram símbolo da Revolução de Fevereiro, entre outras leis restritivas e antitrabalhistas, que ocasionaram um novo estopim. No dia 21 de junho de 1848, as classes populares de Paris se levantaram contra a decisão. Nova Revolução. E foram massacrados pelo exército sob as ordens de Louis Eugène Cavaignac, custando a vida de 1.500 trabalhadores, eliminando de vez o sonho de uma constituição de bem-estar social. A eleição presidencial foi marcada. Como candidatos principais, tínhamos o Luiz Napoleão Bonaparte, tínhamos o general Cavaignac e Alexandre Ledru. Após a restauração da monarquia constitucional no período compreendido entre 1814 a 1848, ocorreram vários movimentos de insatisfações. Primeiro, com o intento em estabelecer o absolutismo, onde as forças liberais e republicanas revolucionaram, mais uma vez vencendo o movimento reacionário conservador. A burguesia tinha em suas mãos a volta da república, optou, como força consolidada, no entanto, pela monarquia juramentada pela Constituição por um rei de tendências liberais e capitalista que realizou as vontades dos financistas, para evitar a subida ao poder de republicanos considerados radicais. O reinado se corrompe, a crise econômica e social se alastra, a oposição pede por reformas eleitorais que são negadas, e somadas a várias outras reivindicações, ocasionaram união da burguesia média e pequena com as forças populares de trabalhadores, de estudantes, que desejavam por fim a monarquia. Após a queda da monarquia, no primeiro momento, as forças republicanas moderadas e os socialistas assumiam o governo provisório e implementaram suas ideias a favor do povo e trabalhadores, que não durou muito. Forças reacionárias e burguesas, temendo o radicalismo e o socialismo, se uniram e com alianças conseguiram ganhar as eleições graças ao sistema de voto distrital, onde a força local, sobretudo no interior, deram a vitória aos burgueses e à aristocracia sobre os republicanos, considerados reformistas, e aos socialistas, que tinham suas forças na capital e cidades industriais. Nesse contexto, podemos observar que a burguesia conseguiu a maioria, abolindo as conquistas dos trabalhadores nesse pequeno período, e reprimindo os operários em suas legítimas manifestações, forças estas que foram primordiais para a queda de Luís Filipe I. A história novamente se repete. A burguesia consegue o apoio das forças populares, e quando no poder, os seus interesses são contrários ao bem-estar social,
e a democratização do parlamento, onde são submetidas as regras eleitorais que beneficiam o poder estabelecido. Nesse contexto de insatisfação, um nome surge como Salvador, um líder que alçará a França em seus dias de glórias, onde patriotas e nacionalistas regozijam, os realistas e burgueses rogam proteção à propriedade privada. A França mergulhará em uma nova aventura com rupturas institucionais. Depois de relatarmos o ocorrido na Revolução de Fevereiro na França, vamos à Primavera dos Povos e suas repercussões de modo geral. A Europa já estava em fermentação desde o início do século XIX, com as crises sociais e econômicas, de representação e de libertação. A Primavera dos Povos foi um termo humanista com claras intenções de representar os anseios da liberdade em todos os sentidos. Foi o fim do inverno, simbolizado por anos do antigo regime e sua política, iniciando uma nova estação, a era liberal, o florescimento de novas nações, do restabelecimento de outras e a autodeterminação. A primavera surge como emancipação. Será? No sentido prático e resumido, são movimentos revolucionários que ocorreram em várias cidades europeias, iniciadas pelas massas populares, cada qual com seus problemas, mas que iriam o mesmo sentido. As forças se conjugaram e contou com participações de republicanos, socialistas, defensores da unificação e partidários das monarquias constitucionais. No entanto, o sentido poético da Revolução de 1848, nomeado como Primavera dos Povos, contou com obras como esta de Frédéric Sohier, que a retratou e estaremos descrevendo seus significados. Preste atenção na imagem. Podemos observar os cidadãos de todas as nações caminhando e agitando suas bandeiras em direção à estátua feminina, que representa a República, e erguia a tocha que significava a liberdade. À frente, na fila das bandeiras tricolores e guiando os povos, está a bandeira francesa, seguida pela alemã, austríaca e italiana. No primeiro plano, no chão, estão as águias e coroas abandonadas e quebradas, que são símbolos do poder monárquico imperial. No céu, a palavra fraternidade brilha como uma auréola sob um Cristo que abençoa o promissor e romântico amanhã da liberdade e igualdade entre os povos. Uma bela simbologia poética. Primavera dos Povos. Vamos às repercussões interagindo com o mapa, que por sinal está fora de suas proporções originais, no entanto compreensível. O que vemos são diversos símbolos representando as revoluções, os nomes das cidades, com ano e mês de início. Também observamos as setas, que são as representações da reação, onde a verde clara indica o contragolpe em 1848 e a escura o contragolpe em 1849. As estrelas amarelas indicando batalhas, uma estrela disforme de cor vermelha indicando as insurreições. A Europa estava literalmente em chamas. Pelo mapa a gente destaca Paris em fevereiro, né? E no mês de março, na Península Itálica, Roma, Milano, Florença, Turim, Veneza e Palermo iniciaram suas agitações. Na Prússia, Berlim. Na Confederação Germânica, Colônia, Leipzig, Baviera, Munique, Frankfurt, entre outras. Bruxelas, Praga, Budapeste e Viena. Essas são as cidades que iniciaram as suas revoluções, as suas rebeliões, as suas manifestações no mês de março, um mês, portanto, depois de Paris. A França novamente foi o epicentro desse terremoto que abalou a Europa com rebeliões e as revoluções, que no decorrer do tempo redesenharam o mapa europeu. Determinou o fim do absolutismo agora com as monarquias constitucionais. Derrota maior do conservadorismo, o Estado se torna laico, afastando-se da Igreja Católica. Direitos outrora negados passam a ser realidade com o exercício da cidadania. O ideal republicano forma novas nações. O nacionalismo foi o grande elo que uniram forças e triunfou. Novos grupos surgem no cenário, o da classe trabalhadora, com ideais socialistas. Novos capítulos surgirão a partir destas forças na radicalização de suas ideias. O liberalismo foi o epicentro, sua força superou o tradicionalismo através das ideias de progresso e da ciência.
mas no seu excesso e contradições podemos considerar que também gerou o nacionalismo e o socialismo. Assim finalizamos a nossa conversa sobre a Revolução de Fevereiro e aspectos gerais da Primavera dos Povos. Em nossa próxima abordagem estaremos conversando sobre o reinado como imperador de Napoleão III e a unificação alemã e italiana. Saudações a todos e até lá! Não esqueçam de curtir se gostaram e inscrevam-se. Seus comentários são muito importantes. Até a próxima.